muitos comentários, né, de torcedores agradecendo, alguns revoltados pela maneira como a situação aconteceu, algo que a gente previa, né, em razão do processo de fritura que ele vinha sofrendo nos bastidores, e muitos jogadores comentando e valorizando a presença do Fabinho. Você deve estar pensando, muitos de vocês, né? Mas isso é normal, algo protocolar, né? Dentro de uma empresa, quando o cara sai. Mas no futebol, cara, o cara pode ficar quieto. Não tem necessidade, muitas vezes, de você ir lá. Vai ver se o Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians, se o Roger Guedes, né, o Juliano, o Renato Augusto, eles foram lá na postagem do Vitor Pereira, muito obrigado, professor. Não. Então, assim, eu acho também que quando há um movimento, nesse sentido, ele me parece sincero. E assim, Raniel, Hugo Souza, André Ramalho, Mateuzinho, jogadores, um dos líderes, né, alguns dos líderes desse elenco, foram lá e mostraram a sua solidariedade, né, com o que aconteceu, mas acima de tudo gratidão, né, pelo processo todo. O Hugo Souza então nem se fala, né? Acho que o Hugo é o principal símbolo, né, do Fabinho, que errou e acertou como qualquer dirigente, mas ele teve algumas questões pontuais muito importantes. O André Carrilho veio por indicação da família Dias, tá bem, mas o Hugo é uma sacada total do Fabinho. E só pelo Hugo eu acho que, cara, ele já deveria ser muito exaltado, porque ele trouxe um goleiro que está construindo uma história das mais bonitas, cara. E justamente no gol, onde o Corinthians talvez tenha o maior jogador da sua história. Então, o Fabinho, ele tem muitos serviços prestados ao Corinthians, se valorizou e vai seguir a sua vida, e a vida segue, e por isso o Osmar Stabile, né, e a cúpula da diretoria corintiana busca nesse momento um substituto, alguém que possa assumir imediatamente, porque, vamos lá, o transfer ban ainda está em curso, mas ele está em vias de ser derrubado. A janela abre no dia 5 de janeiro, então você precisa de um profissional já negociando, porque não adianta esperar a janela abrir dia 5 para, deixa eu pegar o telefone. Muitos já se acomodaram, muitos já conseguiram encontrar os seus clubes e tal. Então, você precisa dessa negociação antecipada, do acerto, para depois você poder registrar os jogadores. Se é que o Corinthians vai fazer grandes investimentos. Eu confesso para vocês que eu também estou muito em dúvida em relação a isso, mas eu acho que em alguma coisa será preciso, porque nós estamos falando de dois jogadores no último ano. Por mais que haja crise financeira, aí você precisa fazer nem que seja liberar alguns atletas, né? Como a gente já citou aqui, alguns com fim de contrato, outros que tem empréstimo terminando, outros que você pode emprestar e liberar folha, outros que você vende se chegar uma proposta interessante. Então, inegável, é inevitável que isso aconteça. Agora, precisa fortalecer o elenco, né? Se você quiser continuar numa toada de títulos, né? Vejam só, o Corinthians termina a temporada com 2 títulos e a torcida quer mais, a régua tá alta, o elenco é valioso, então você precisa brigar lá em cima. E para isso precisa de investimento. Quem será esse profissional? Bom, o Corinthians vem sondando, né, e contatando alguns profissionais de mercado mais recentemente. Houve o nome do Alessandro Brito, né, que está ligado ao Botafogo, que é um profissional de mercado muito competente, mas não tem interesse de sair de lá. O Botafogo não tem interesse de liberar, ele é muito caro e tal, então esse já morreu na casca. Se falou no Marcos Braz, mas eu confesso que além do Benja, eu não ouvi muita gente falar do Marcos Braz, tá? Que é um cara, digamos, que assumiu, né, essa condição, né, de um executivo. Talvez a palavra não seja melhor, né? Mas quando eu falo agressivo, é no sentido de proativo, né? No sentido nível Alexandre Matos, né? O cara que vai pro front, não só no sentido de ter orçamento e contratar, mas no sentido de se expor também, de servir como escudo, de representar o departamento de futebol, de dar declarações polêmicas, de chamar o foco para si. O Marcos Braz tem esse perfil. Mas eu confesso que eu realmente não tenho informação se o Corinthians procurou o Marcos Braz. Ele está lá no clube do Remo, conseguiu acesso para o Remo para 2026, e o Remo vai disputar a Série A com o Marcos Braz de executivo. Contratou agora recentemente o Juan Carlos Osório como técnico. E aí o Corinthians se volta para a figura de Bruno Spindel. O Bruno Spindel é um cara mais tecnocrata, é um cara mais dos bastidores, do gabinete, que também defendeu ex-Flamengo, né, defendeu o seu clube lá quando necessário, também comprou umas brigas e tal, mas numa postura um pouco mais linear. E ele vem da gestão Eduardo Bandeira de Mello.
que é, dito por muitos, né, como a gestão que salvou a história do Flamengo. E o Spindle era um cara que participava muito do jurídico, das finanças naquela época, e na gestão Rodolfo Landim ele assume a pasta como um gerente de futebol. O homem forte era o Marcos Braz e ele era o segundo, digamos ali, né? Mas aí o Flamengo contratou o José Boto, né, um português, e tá lá vivendo a sua vida, com a sua história, com os seus 2 bi de faturamento. Mas eu acho que assim, quando a gente para e pensa, né, caramba, outro cara do Flamengo, né? Muita gente pode contestar. O Fabinho Soldado veio de lá e era um gerente de scout. E olha o tamanho que virou o Fabinho Soldado no Corinthians. Muito por conta do Corinthians. Também é importante dizer isso. Muitas vezes, obviamente, veio um profissional do Flamengo que estava estruturado e tal, mas o Corinthians deu um status que o Fabinho Soldado não tinha. E posso dizer também que o Bruno Spindle terá um status que ele não tinha no Flamengo. Se ele chegar para ser o executivo da pasta, o comandante do futebol no Corinthians, ele será muito maior do que era no Flamengo, mesmo com toda a representatividade do Flamengo. E sobre ser do Flamengo, eu acho que a gente tem que se mirar nos exemplos positivos, né? A gente está falando de um clube que se organizou, de um clube de processos que são elogiados e que hoje colhe frutos. Então, bom, não tem porquê. Ah, mas o cara provavelmente é torcedor do Flamengo, é identificado com o Flamengo. Bom, Fabinho Soldado, campeão do mundo com o Inter, jogou no Fluminense, começou sua caminhada como dirigente, acho que antes do Flamengo, né, no clube do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, mas chegou no Flamengo. Então, assim, esses caras se tornam profissionais. O Rui Costa, declarado gremista, começou como um diretor de futebol estatutário no Grêmio, virou um executivo, hoje está no São Paulo. Rodrigo Caetano também começou no Grêmio, passou por Flamengo, Inter, passou pelo Inter. O Rodrigo Caetano, que surgiu no Grêmio. Hoje, seleção brasileira. Qual era o outro que eu ia citar? O próprio Paulo Pelaipe, que hoje voltou para o Grêmio, mas estava no Cruzeiro e também foi Flamengo. Surgiu no Grêmio também. O Grêmio revela bastante, né? O Cícero Souza, Palmeiras, seleção brasileira, começou no Grêmio. Então, esses caras políticos, digamos assim, né? Vêm de uma base, obviamente, né? Ah, sou torcedor, né? Me filio ali, sou do conselho e tal. E depois eles entendem que há um mercado remunerado em que eles apostam, estudam, se aperfeiçoam, e todos esses que eu citei são excelentes profissionais, que têm aperfeiçoamento, que têm estudo, que têm cursos, que têm formação, e é o caso do Bruno Spindle. Então, vamos aguardar. Eu acho que seria uma bela contratação. A gente está falando de um cara de mercado, um cara que sabe negociar, um cara que tem a expertise jurídica, financeira e também do futebol, com ótimos contatos, para poder, quem sabe, né, reforçar o Corinthians para o ano que vem. Então, assim, o Hugo e o Yuri Alberto, eu costumo dizer, né? O Hugo e o Yuri Alberto sempre vai ser uma venda ruim para o Corinthians. Pela maneira que eles foram contratados. Eu acho que, pela situação que o Hugo se encontrava, eu acho que o Corinthians vacilou. Dava para ter pegado uma porcentagem maior do Flamengo. O Flamengo vai lucrar quase a mesma coisa que o Corinthians. Tem 40%. O Yuri Alberto tem 50%. Que negócio vai ser bom pro Corinthians em relação ao Yuri Alberto? O fim do Yuri Alberto no Corinthians, anote e me cobre, vai ser uma venda ruim com o discurso de que o Corinthians quis agradar o jogador, porque ele é todo mimado. Vai, porque você acha que vai chegar uma proposta? Até hoje, tá? Né? Ó, o Klaus falou que o Bento foi vendido pelo Atlético Paranaense, pelo Al Nassr, por 18 milhões de euros. Entendeu? Por 18 milhões de euros. Aí o Milan vem e oferece 6 pelo Hugo. Pô, sacanagem, velho. E tem outra coisa, né? Que eu ia falar sobre o Yuri. Toda hora, o André Cury vaza uma informação pra alguém. Yuri vai ser vendido. Yuri tá vendido. Yuri vai ser vendido. Yuri tá vendido. Toda hora o André Cury fica vazando isso. Aí eu pergunto pra você, se toda hora o André Cury vaza isso, porque alguém sempre vende o Yuri, por que não vendeu? Por que não vendeu? Quer que eu te falo por que não vendeu? Porque não chega a proposta, velho. Não chega a proposta boa. Entendeu? Não chega. Até hoje nunca chegou uma de 30 milhões de euros. Nunca chegou de 30 milhões de euros. O Corinthians recusou uma, já chegou. Mas eu tô falando de 30 milhões de euros. E aí vamos lá. Chegou uma proposta de 30 milhões de euros pelo Yuri.
Quanto que o Corinthians vai levar? E eu, como sou um gênio da matemática, respondo para vocês. 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Cara, nós demos Mantuan, Duqueiroz, que eu não gostava, né? O Klaus elegeu o melhor na placar, o Klaus elegeu o melhor do ano, lembra? O Duqueiroz, o Mantuan, o Pedro, o Robert Renan, o Ivan, mais quem? Faltou alguém na lista? Entendeu? Não sei se deu grana também, sei lá. Né? O Pedrinho tá jogando muito lá, né? Entendeu? Então, velho. Sabe? Não é nem 13, né? Não é nem 13, é 13,5 de euros, porque 10% do valor a receber pelo Corinthians é do André Cury, verdade. Dos 15 milhões de euros, por exemplo, 10% ainda iam pro André Cury. Entendeu? Ainda iam pro André Cury. Então, nunca vai ser uma boa venda. E eu tô falando de 30 milhões de euros, que se chegar, até hoje não chegou. Eu acho que não vai chegar. O tempo tá passando. O Yuri não tem perfil muito de Europa. Entendeu? Não tem. Vamos aguardar, tá? Agora, só se o nosso querido, né? Só se os nossos queridos árabes chegarem com uma proposta mais pra frente. Ó, o Klaus já mandou os números do Michael aqui, ó. Tem 29 anos, faz 30 em março do próximo ano, tá? Gente, deixa o like aí, tá? O Thales Marinho sempre ajuda a gente no likezão. Deixa o like, vou ler todos os superchats agora. Deixa eu só falar do Michael. Voltou ao Brasil em agosto de 24. Em 24, ele fez 16 jogos, 4 gols e 1 assistência. Em 25, só participou de 29 dos 78 jogos, né? Do Flamengo. Marcou 2 gols, 4 assistências, 17 deles como titular. Depois da volta do Flamengo do Mundial no segundo semestre, só fez 5 partidas. Tem contrato até 31 de dezembro de 28. Na primeira passagem pelo Flamengo, entre 20 e 21, fez 105 jogos, marcou 23 gols. Viveu seu melhor momento sob o comando do Renato Gaúcho, em 21, quando foi vendido ao Al Hilal por 8 milhões e meio de dólares na época, tá? Recebe no Flamengo cerca de 1,5 milhão, contando salário e luvas. Salve, nação corintiana. E seguinte, né? Vão abrir aí, no caso o Comitê de Ética vai abrir uma investigação aí em relação ao vice-presidente Armando Mendonça do Corinthians, né? Por quê? Porque está se envolvendo em muita polêmica ultimamente, né, gente? Ele é um dos caras aí que teria colocado pressão no Fabinho para ele sair. É o cara que o Memphis alfinetou por ter vazado aí, supostamente vazado no caso, informações aí sobre o contrato do Memphis, né? O que prejudicou a imagem dele. Tem a questão do almoxarifado, né? A questão lá das camisas da Nike que foram desviadas, enfim. Então, é muita polêmica em pouco tempo. Então, o Comitê de Ética resolveu abrir uma investigação, tá? Bom, é o Comitê de Ética, não é a polícia, não é o Tribunal Jurídico de São Paulo, né? Mas já é um avanço aí, já é um começo, né? Porque, enfim, esse cara tá envolvido em muita coisa ultimamente, né? A nível de acusação, tá? Não de culpa, mas de acusação. Então, o próprio Depay alfinetou, enfim. Então, enfim, o Comitê de Ética resolveu investigar, tá? Se vai dar em algo, não sabemos, bora aguardar aí antes de julgar, né, Fel?